Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus, discípulos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, meus irmãos, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de poder estarmos aqui meditando e compartilhando a palavra de Deus, a palavra da salvação. Quero meditar hoje com vocês no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24 em diante. Nós vamos meditar aqui nessa passagem sobre um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus. Nós aqui do canal, nós temos essa missão. Qual missão? Fazer discípulos de Jesus. Nós não perdemos tempo aqui falando de A, de B ou de C, de igreja A, de político B, de nós mesmos. Não. Damos o nosso testemunho a respeito de Jesus, falamos as palavras de Jesus e, meu irmão, aquele que entender, crer e confiar e se entregar, vai se tornar um discípulo de Jesus, porque o Senhor Deus, Ele não nos obriga a nada. E eu quero meditar aqui hoje a respeito desse tema, um discípulo de Jesus. Esse é o nosso alvo, gerar discípulo de Jesus. Como está a sua disposição para ser um discípulo de Jesus? Pare e pense um pouquinho. Qual que é a sua disposição verdadeira para ser um discípulo de Jesus? Para ser alguém que realmente está seguindo Jesus, que está andando nos passos de Jesus, que está crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, que está perseverando em obedecer as palavras, ensinamentos, princípios de Jesus. Como está a sua disposição, a sua perseverança? É sobre isso que eu quero falar hoje. Então Jesus, depois que ele enviou ali os discípulos, ele deu várias orientações e ele trouxe também a questão de quando os discípulos eles fossem rejeitados, perseguidos, eles não deveriam ficar ali desesperados, como se algo estranho tivesse acontecendo. Não, eles deveriam simplesmente entender que aquilo faz parte da vida de um discípulo. Ser rejeitado, ser perseguido, isso faz parte, meu irmão. Aí Jesus então lança aqui essa palavra. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Se perseguiram o mestre, meu irmão, é claro que vai perseguir os discípulos. Se mataram o mestre, eles vão querer matar os discípulos também. Agora, muitos também ouviram o mestre, muitos também ouvirão os discípulos. Então, o discípulo de Jesus, ele vai passar por esses processos, os mesmos processos que o mestre passou. Renúncia, uma dedicação de obediência, uma perseverança. Tudo isso faz parte da caminhada de um discípulo, porque foi essa caminhada do mestre. Um posicionamento de servo, um coração cheio de amor, de misericórdia. Tudo isso o mestre perseverou em fazer e os discípulos também devem perseverar em fazer. É aí por isso que ele diz, no versículo 25, basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, olha aí, meus irmãos, chamaram Jesus de endemoniado, chamaram Jesus de louco, chamaram Jesus de comilão, de beberrão, amigo de pecadores. Quanto mais os membros da casa, quanto mais os discípulos. Portanto, não tenha medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Deus conhece tudo, meu irmão. Meu irmão, Deus é justo e Deus é fiel. Guarda isso no seu coração. Você está andando na justiça de Deus? Fica tranquilo. A fidelidade de Deus vai te alcançar.
Agora, se você está fora da justiça de Deus, abre seu olho. Abre seu olho, porque a justiça de Deus vai te pegar. Vou repetir. Eu estou andando na justiça de Deus, então a fidelidade de Deus vai me alcançar. Se não for aqui na terra, na eternidade, a fidelidade dele vai prevalecer na minha vida. Agora, se eu não estou andando na justiça, no caminho reto, a justiça de Deus vai vir sobre a minha vida. O juízo de Deus vai vir sobre a minha vida. Porque Deus é justo e Deus é fiel. Então não tenha medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Deixa falar o que quiser falar, deixa pensar o que quiser pensar, segue a sua vida na justiça de Deus. E se entregue a Deus e fala: Deus, a minha vida é do Senhor, me ajuda a fazer sua vontade e eis-me aqui. Pronto, meu irmão. Aí é o Espírito Santo que vai conduzir sua vida. Agora, se alguém quiser falar alguma coisa, deixa falar. E nem você vai querer julgar a você mesmo. Deus é que sabe julgar. Então se entrega, seja sincero, busque andar no caminho reto do Senhor, guarda seu coração, guarda sua mente, porque a fidelidade de Deus vai prevalecer sobre sua vida. E diz mais aqui, o que eu lhes digo nas escuras, repito à plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclame nos telhados. É o que eu estou fazendo aqui, meu irmão. Deus fala isso comigo no pé do ouvido, nas escuras, do amanhecer do dia, do anoitecer da noite. E ali, meu irmão, Deus vai ministrando as verdades dele e a gente precisa proclamar essas verdades do Senhor para que as pessoas tenham os olhos abertos, os olhos espirituais abertos. Diz mais, versículo 28, não temos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, tema aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, a quem eu vou temer em primeiro lugar? A quem eu devo obediência? A quem eu vou prestar contas? É a Deus. Então é diante de Deus que eu preciso estar com a minha consciência limpa, diante de Deus que eu preciso estar com o meu coração puro, sincero, verdadeiro, diante dele, coloca diante dele, meu irmão. Pode despejar suas mazelas, suas frustrações, suas angústias, tudo nas mãos do Senhor. Porque no final das contas vamos prestar conta para Ele. E é Ele que pode fazer perecer a nossa alma no inferno. Então é Ele que pode nos condenar e é Ele que pode nos salvar. Então se preocupe em agradar a Deus em primeiro lugar. Guarda essa palavra no seu coração. Fique com Deus. Um forte abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser.